nos orienta e nos aproxima. Que os nossos estudos de hoje possam nos direcionar, nos sustentar, nos alimentar de boa vontade, bom ânimo e esclarecimento para os nossos trabalhos ao longo da semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje é a continuação com a Valéria, né? Isso, Valéria e Érica. Então, semana passada, a gente encerrou no sono e sonho, no terceiro parágrafo. Então, eu vou lendo, igual eu estava fazendo, né? Lendo e comentando. Então, no terceiro parágrafo, ele coloca: evolui, no entanto, o pensamento da criatura que amadurece espiritualmente por meio da repercussão, ou seja, repetição. Como no caso do sensitivo, que fora do envoltório físico vai até o local sugerido pelo magnetizador. Tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias, a criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se vincula o pensamento. Quando a gente se desdobra sozinho, a gente sempre vai atrás dos nossos interesses, né? Então, isso que ele quis dizer aqui. Se tem a ação do hipnotizador, né, de outra entidade ou de algum amigo espiritual, nem sempre acontece isso, mas quando eles nos encaminham, nos direcionam, né? Mas quando estamos sozinhos, sempre vamos atrás dos nossos interesses. Do que a nossa mente deseja, né? O nosso coração, do que a gente mais deseja, do que é importante para nós. Por mais que a gente diga que é outra coisa, lá no plano espiritual não tem como enganar. Chegando lá, é realmente o que nós somos, é o que nós desejamos, é o que nós pensamos, é o que nós plasmamos. Não tem como enganar, não tem como fugir disso, né? Ô Valéria, Fernando levantou. Sim. Na verdade, eu tenho uma dúvida, porque né, toda noite, em teoria, a gente ocorre desdobramento, né? Eu observo, por exemplo, muitas pessoas falam, eu não lembro de nada, né? Eu lembro de tudo. E, assim, na grande maioria das vezes, não são coisas muito boas de se lembrar, né? Eu queria que alguém, né, que pudesse responder aí. A gente sempre fala que é para o Vicente responder, mas todo mundo aí tem conhecimento, né? Calazans está com essa carinha aí, ó. Tem muita coisa nessa cuca aí, Valéria, Patrícia, né? Quando a gente lembra de tudo, porque tudo tem que ter um fim útil, né? Tem que ter alguma utilidade, né? Como se diz, eu falo, por mais que eu ore bastante antes de dormir, quando eu acordo, os sonhos não são dos melhores. Então, Fernanda, assim... Mas olha só, a gente acha que lembra de tudo. Nem sempre que a gente lembra... Nem sempre que a gente lembra o que realmente aconteceu. A gente pode ter a lembrança realmente do que aconteceu, mas a maior parte das vezes eu acho que a gente lembra mais assim, de maneira figurativa, de maneira, né, alegórica, a gente cria símbolos na nossa mente para entender a coisa que aconteceu, e aí a gente vem com a essência daquilo que foi dito, daquilo que foi vivido, mas falar assim categoricamente, eu lembro de absolutamente tudo em detalhes, nem sempre, eu acho que não lembro. A minha dúvida é exatamente essa, porque inclusive num livro do André Luiz, eu não sei qual o livro e nem qual o nome do personagem da história, que quando ele acorda, ele lembra como se os mentores lá que estavam fazendo, auxiliando a ele, como se eles fossem policiais. Ele conta para a mãe, né? Não me recordo em qual livro. Eu acho que a iniciação é viagem astral, isso, não? Não, é num dos livros do André Luiz mesmo, que ele relata, quando ele acorda, ele conta para a mãe dele que ele teve um sonho com 2 policiais e tudo, e o André Luiz observa e fala, mas o sonho dele não foi assim, né? A história era outra. Mas a questão é o porquê das lembranças, né? Porque a gente, às vezes, fica um pouco perturbado, né? Assim, eu, né? Não sei os demais. Eu não lembro nada, Fernanda. Nunca
minha mãe. Não, eu não acho vantagem lembrar, não, porque as lembranças não são boas. O meu questionamento é esse, o porquê, né? Como a Aline bem falou, as recordações não são condizentes com o que houve de real, né? Mas eu gostaria de lembrar, tá? Fernanda, a gente estudou isso aqui na semana passada. Tem uma parte aqui que ele fala justamente isso, que a gente tem lapsos, né, do que a gente lembrou. Só que é muito cortado. Então, depois, quando a gente tenta juntar tudo, fica uma coisa assim, a gente não consegue entender. Porque é difícil juntar, né, porque é muito cortado, não é uma sequência real de tudo que a gente lembra ou que a gente vivenciou. Pelo menos é o que ele fala aqui, que eu lembro do estudo, né, na semana passada, ele falou isso aqui, trouxe isso aqui. Então, assim, se alguém quiser falar mais alguma coisa... Eu acho que até porque... Sobretudo, Vicente, a minha pergunta, sobretudo, é o seguinte, que eu vejo gente falando, né, que desdobrou, fez um trabalho bonito, fez isso. Eu não estou trabalhando bonito dia nenhum, não é possível, que pelo menos uma vez no mês eu não vou fazer alguma coisa de bom, gente. É isso que eu também... Aí você tem que observar também o seu dia a dia, seus pensamentos, como é que estão, né, como é que isso tudo influencia também. O que você ia falar, Érico? Não, eu ia falar que a mente, pensamento, ele é muito rápido, né? Então, a gente está em muitos lugares em pouco tempo. Então, né, realmente não tem como lembrar tudo, igualzinho a Aline falou, né? E pelo estudo que a gente está fazendo aqui, é realmente aquela vigilância que a gente precisa ter, que a gente até comentou no outro, né, no outro estudo, e além da vigilância, a gente tem um passado também que a gente não, né, tá aqui. E lá a gente Então, tem acesso a ele, muitas vezes a gente tem acesso a esse passado, então pode misturar tudo. Eu também, eu sou igual a Patrícia, eu não consigo lembrar de muita coisa não, mas tem hora que eu lembro de alguns lapsos. Eu lembro de alguns trabalhos, mas lembro também, principalmente o dia que eu tô mais, vamos colocar assim, mais enérgica, né? Ou com mais raiva, algum sentimento assim, eu não tenho sonhos muito bons, não. Aí na hora eu já, ou às vezes eu acordo, acho que a espiritualidade dá um cutucão em mim lá, tipo assim, ô, volta aí que o treino não tá bom, não. Aí eu já acordo, já tento fazer uma oração, né, para eu tentar. Aí eu chamo a minha mentora, chamo Ezequiel, chamo Vicente, chamo minha mãe para me ajudar. Isso demais, né? A Célia... Coisa que eu resolvo alguma coisa, quem sou eu? A Célia quer falar? Bom saber, agora eu vou acordar e vou chamar o Vicente. Nós temos um estudo do livro Entre a Terra e o Céu, e é muito interessante porque mostra lá, né, o sonho do enfermeiro. Ele sonha uma coisa, e quando ele acorda, ele faz umas ligações estranhas. Então, por isso que Freud, né, fez aquele simbolismo do sonho, né? E tem um exercício que a gente faz para lembrar o que você sonhou, é que logo que você acorda com um caderninho do lado da cabeceira da cama, você começa a escrever, porque você vai ter flash do que se passou à noite, né? E a gente sonha um período de tempo muito pequeno, só que na espiritualidade ele é maior, porque o tempo é relativo para nós. Então, você dorme 4 horas, você só sonha 2. Porque você demora 2 horas para entrar no sono profundo, para totalmente relaxar e desligar, né? Agora, tem médicos que já têm essa experiência de exercício há muitos anos, que lembra o que fez à noite, né? Eu tenho amigos que falam assim, 9 horas já tenho que dormir, porque daqui a pouco eu vou para o trabalho. A pessoa já faz esse link, né? Ela já sabe que está indo para o trabalho e que tem que ir para casa dormir. É muito interessante. É um exercício. Isso.
Alguém quer comentar mais alguma coisa ou eu posso continuar? E a gente também não pode esquecer o seguinte: há uma diferença entre o plano espiritual e o plano físico que nós vivemos, porque são questões dimensionais. E conforme o que a gente tem estudado, e a gente sempre cita aqui o André Luiz, até pelos anos que os livros foram escritos, a gente nota o processo de evolução existente já naquela época no âmbito espiritual. Então, assim, quando nós somos levados para algum estudo, para algum trabalho e tudo mais, há uma diferença muito grande entre as coisas que nós vivemos aqui e o que nós observamos no âmbito do espírito. Inclusive, é uma das confusões que a gente faz, porque você vê algo que você, às vezes, nem sabe dar nome, porque, às vezes, nem existe na Terra, e aí, enquanto você está pensando, você está, como diz, navegando na maionese. E aí acaba gerando essas confusões e, enfim, isso pode acontecer. Depende. E é diferente. Pode falar. É diferente também quando é um desdobramento, que você vai para o trabalho, e quando é esses sonhos, né, com lapsos, assim, é diferente, porque o desdobramento, ele tem sequência, ele, né, ele acontece mesmo, você lembra de tudo, né, é diferente. A gente tem o costume de dizer que o desdobramento é colorido. Isso. E o sonho é preto e branco. Não, depende, porque igual aquele que eu fui para o centro da Terra, ele era bem colorido. Então, temos o desdobramento. Porque o desdobramento é uma realidade do espírito. Isso. Então, e o sonho não. O sonho você pode ser, na grande maioria das vezes, o sonho é um produto do seu subconsciente. Ou, sei lá, do consciente. E existe também uma questão também, que são os chamados desdobramentos provocados. Às vezes você tem um desdobramento provocado onde você precisa voltar no seu passado. E às vezes, para resolver até uma questão da atualidade, né? E isso também, e tudo isso é colorido. Uma vez lá no centro, nós fizemos, acho que a Valéria até participava conosco, foi feito um trabalho lá na Capurac. Você lembra que eu dirigi uma reunião lá na sexta-feira? De materialização? Foi feito um desdobramento e eu participei desse desdobramento consciente, onde eu era levado em diversos pontos até chegar, acho que no ano 1700, qualquer coisa, 1800, não sei, onde eu trazia as informações de um companheiro nosso. E foi um trabalho eu só fiz esse tipo de trabalho uma vez só na minha vida e não fiz mais. Vicente, mas aqui, interessante, igual esse dobramento que eu tive, que eu te falei, do Centro da Terra, que eu via tudo colorido, eu vi o pôr do sol, a coisa maravilhosa, tudo, né, o espírito, tudo. E eu tive um outro também, eu tive vários, assim, agora esse também, você está falando por causa de ser colorido, porque esse também era bem colorido, até a Estela estava nesse desdobramento. A gente chegou tinha uma montanha verdinha, sabe, assim, por isso que eu estou te falando, eu lembro disso, por isso que era colorido, e a gente entrou dentro dessa montanha, e ela em espiral, sabe, dentro dela, eu era um caminho assim, fazendo uma espiral, ia subindo até no topo, e era tudo de terra batida, e nessa terra batida, vários espíritos deitados, sabe, e assim, tudo no chão, eles deitados no chão, e a gente subindo. Aí, de repente, tinha uma moça assim, mas num choro, né? O espírito de uma irmã nossa, mas ela num choro, e a Estela ficou tão, assim, condoída de ver ela, daqueles... E pelo sentimento da Estela, é como se, assim, ela não devia estar ali, sabe? Tinha que socorrer ela, tirar ela dali. Aí eu lembro disso, assim, que eu falei, calma, Estela, eu lembro que eu falei assim, calma, Estela. Aí eu levantei a mão, assim, não sei de onde, aí eu puxei um telão, desceu um telão assim na nossa frente, eu pus o meu dedo na testa dessa irmã e apareceu no telão a vida dela passada. Sabe assim, apareceu o motivo, o porquê que ela estava ali naquela situação. Aí eu lembro que eu falei assim, olha, Estela, olha, presta atenção,
Aí que ela foi entender. E eu lembro também deles falarem que aqueles espíritos que estavam ali era mais por causa da lepra. Que eles estavam ali naquela situação e que eles tinham abusado muito do álcool. Sabe? É o que mostrava nesse telão também, que eles tinham abusado muito do álcool e eles tinham passado pela lepra e estavam ali naquela situação. E eu lembro direitinho da cor, assim, da terra. Então, assim, era colorido e foi um desdobramento. Então, é isso que eu estou falando. O desdobramento, ele é colorido. O sonho é preto e branco. Porque sonho é produto do subconsciente. Eu entendi errado, então. Você entendeu errado. Você dá uma limpada nesse ouvido seu. Eu vou ficar caladinha para você não apanhar. Não, daí você pode bater, não tem problema. Então, vamos continuar. Então, aqui, ó, o homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos, que se refere ao entorpecimento, cada nome difícil, né? Eu não conhecia isso, não. Esse hipnagógico que se refere ao entorpecimento que precede o sono e volta. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos, que se refere ao entorpecimento, que precede o sono e volta à gleba, ao terreno que semeou. Contemplando aí, em espírito, a plantação que ele recolhe, o carinho, o artista regressa à obra a que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal aconchega-se ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Isso, você vê que isso aí explica a gente o sexto sentido das mães. Então, quer dizer, por aí a gente vê, está bem claro aqui, que vai de acordo com o que a gente viveu durante o dia. Né? Agora ele fala, o homem do campo, a preocupação dele era o quê? Só com o terreno dele, em plantar, em semear, o artista com a obra dele, a mãe com os filhinhos. Então, isso é o fato, né? Que a gente, quando desdobra, quando a gente sai, a gente vai realmente para onde o nosso pensamento, os nossos pensamentos mais fortes, né, estão. Então, a gente se apega àquilo ali. Por isso que, muitas vezes, é difícil afastar do corpo físico. Fica igual o que a gente viu na semana passada, né, que eu até dei o exemplo do carro, que ele fica ali preso, né, ao corpo físico. Ô, Valéria, você sabe que a grande maioria dos médios não ficam nas reuniões? Porque os seus companheiros do plano astral tiram os médios das reuniões. O que acontece? Você acabou de dizer aí. Quando nós entramos no sono profundo para a recuperação de nossas energias, nós vamos reencontrar com os nossos semelhantes ou aqueles com quem nós fazemos ligações. E o que acontece? É muito comum, às vezes, alguns médios, por exemplo, que eles iniciam em reuniões mediúnicas, inicia ali todo um trabalho mediúnico, e, de repente, eles largam a reunião porque eles chegam à conclusão de que eles não são médicos, que tudo é uma farsa. Por quê? Porque, na hora que eles dormem, eles reencontram com esses espíritos, e os espíritos viram para ele e falam assim, observa como é que é a sua vida. Você acha que algum espírito vai manifestar por seu intermédio? Isso é tudo criação sua. Eles fazem isso. E a espiritualidade, por incrível que pareça, eles vão criando meios para auxiliar os médios nesse sentido, mas chega uma hora que eles deixam os médios pela sua livre... tem um caso que conta lá no livro Libertação, vocês estão lembrados? O caso da médium Isaura, onde eram feitas reuniões na casa dela, e eles levam, né, a Margarida, que estava sendo obsidiada pelo grupo do Saldanha, e eles levam ela lá para um tratamento. E a médium tinha uma capacidade tão grande que conseguiu, pela energia dela, desligar vários espíritos em formas ovoides que estavam ligados ao corpo dela. E o que acontece? A médium, simplesmente, em determinado momento lá,
encerrou os trabalhos e tal, mas a médium tinha um ciúme do marido dela, um ciúme violento. Aí, na hora que ela acabou a reunião e tal, que ela foi dormir, logo de imediato, ela vai reencontrar com os amigos que ela tinha. E os amigos falavam com ela, amigos no mundo espiritual. E eles falavam com ela o que ela queria ouvir. O quanto você sofre, né? O seu marido está lá te traindo, de olho nas mulheres que vão lá e tal. E aquilo ia dando vida para ela. E aí eles questionam, o André Luiz questiona, né, o Aldo se aquilo realmente, ele falou que se aquilo realmente acontece com todos os médios. Ele falou assim, a grande maioria dos médios que não vigiam, eles estão sujeitos a isso. Por quê? A espiritualidade não pode gerar uma proteção para nós que nos compete, porque a vigilância é de nossa parte. Se nós não a fizermos, é problema nosso. Porque se a gente veio na Terra para exercer um trabalho mediúnico, né, e de repente chega que a espiritualidade vai fazer tudo que tem que fazer, que nos compete fazer, então não justifica que nós estamos aqui como intermediários. É isso mesmo. Então, eu tinha até anotado, não, deixa eu ver onde que eu anotei. Eu achei um negócio tão bacana que fala sobre isso, sobre os pensamentos. Não é mais onde que eu anotei. Então, vamos continuar aqui. Por aí a gente vê a importância do que a gente está pensando no dia a dia, né? Porque, igual a gente já cansou de falar, a mediunidade é 24 horas por dia. E a gente é médium, então a gente tem que estar vigilante 24 horas por dia, não tem jeito. E às vezes não adianta reclamar, mas tem que ser isso, você tem que ficar vigiando, isso é cansativo, isso dá trabalho. Dá. Mas fomos nós que pedimos, né? Isso foi escolha nossa antes de reencarnar, está na nossa ficha lá. Então, não adianta chegar aqui e achar ruim, reclamar, não. É colocar mesmo a nossa função é essa, é evoluir. A gente está aqui para isso. Então, é trabalhar mesmo nesse sentido de vigiar mesmo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente não tem, ou é, entendeu? A gente não tem opção. É isso, a gente está aqui para isso. Não adianta a gente querer fugir, querer correr. Pode até fugir, abandonar tudo, igual o Vicente falou, mas depois você vai voltar. E vai voltar em piores condições. Eu acho que quanto mais você foge do que você tem, do que você veio, está programado, pior vai ficando. A situação vai só piorando, né, para o nosso lado. Então, vamos aproveitar que a gente está tendo essa oportunidade. Isso aqui alcança de falar com a gente, que está sendo a nossa melhor reencarnação. Então, não vamos desperdiçar, não. A minha eu tenho certeza que é. Né, por tudo que já me mostraram em vidas passadas, nossa senhora, só fiz trem errado. Então, essa está sendo a melhor. Então, a gente não pode desperdiçar muito, não. A gente sabe que não é fácil, mas não é impossível. Né? A gente tem que lutar e trabalhar para isso. Então, continuando aqui. Atravessar da faixa das chamadas imagens eutópicas, quer dizer, criadas pelo próprio indivíduo, exteriorizam de si mesmos quadros mentais pertinentes à atividade em que concentram, com as quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas, que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora a distância da veste somática frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico, quer dizer, confuso, das reminiscências que consegue guardar ao retornar à vigília. Aí, ó, viu, Fernanda? Respondeu a sua pergunta aí. Então, é isso, é o que ele está falando aqui, toda hora ele fala isso, a gente chega lá, é o que a gente é aqui, não tem como fugir, né, não tem. E é o que o Vicente acabou de falar aí, né, está explicando, está justamente só reforçando. Sim, a gente vai estar de encontro com as entidades que a gente afiniza, né, que se porque todos nós temos amigos e inimigos no plano espiritual.
né? Porque, igual eu acabei de falar, as nossas vidas, a gente não foi santinho, não. Né? Nós só fizemos coisa errada mesmo, não adianta falar, eu fui boazinha, não foi não, se a gente está aqui até hoje é porque a gente só fez coisa errada mesmo, então é a gente tomar consciência disso e procurar melhorar mesmo, porque não tem como. Nós temos amigos, inimigos e temos os que afinizam com a nossa forma de viver, tá? Vamos deixar Sim, isso, e é esses que afinizam com a nossa forma de viver que estão lá esperando a gente, a hora que a gente chega lá. Né, a hora que a gente dorme. O trem tá bom pro meu lado, não, Valéria. Não tá bom, mas não. Tá bom. Vigiar mesmo. É igual eu tô te falando também, às vezes também, ô Fernanda, é o que você busca lá de vidas passadas também, entendeu? Os reencontros com as vidas passadas, isso também tem. Né? Tá bom, não. Mas vai melhorar. Vai sim, a gente está aqui para isso, né? É para isso. Ainda bem que você está tendo essa oportunidade, né? De encontrar, de entender, de conhecer, para você se trabalhar. É uma benção. Você está rindo, né, Vicente? Zé Grosso foi falar que meu marido era bonito. Eu falei, uai, por que eu tenho ciúme? Porque é bonito demais, não tem jeito. Olha lá. Eu nem falei nada. Eu falei, se ele fosse feio igual você, eu não tinha ciúme dele. Como é que eu faço? O trem não é bom pro meu lado, não, gente. O trem não é bom, não. Tá gravando. Tá gravando, deixa gravado mesmo. Mas é só você lembrar, assim, viu, é só você lembrar, ele está seu marido, né? É um irmão seu. O melhor usufruto que eu tô tendo é esse, é usufrutária, né? É o melhor que tá tendo. Depois eu devolvo ele. Mas você vai conseguir superar isso também, esse ciúme. Isso é que você disse, muito me conforta. É isso. Mas é muito bom, né? A gente só aprende, né? Graças a Deus. Então, o que ele está falando aqui, né? O que a gente acabou de falar, que o nosso sonho confuso, que parece não fazer sentido, quando a gente entra em contato com inteligências desencarnadas, muitas vezes superiores a nós, que nos dão sugestões positivas, boas para o nosso próprio trabalho. Nossas ideias, é o que eu falei, nossas ideias infantis, né? Conseguimos distinguir uma coisa da outra quando acordamos. Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas. Tá vendo? Viu, Fernando? Você não está sozinha, não. Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas representando a faixa de evolução mediana da humanidade, rendendo-se cada dia ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento em que se desdobram mecanicamente, entrando fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins. É o que o Vicente acabou de falar. Tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal. Entretecendo-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária, a sublimação... Não, entretecendo-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária, a sublimação do porvir. Lembrando a pergunta 467 do Livro dos Espíritos, que diz que nós atraímos os espíritos para junto de nós pelos nossos pensamentos e os convocamos pelos nossos desejos e nossas vontades. Tudo é sintonia. Tá vendo que ele está sempre repetindo a mesma coisa. E tem no Evolução para o Terceiro Milênio, no capítulo 4, item C, fala muito sobre isso também. Eu não vou trazer, não trouxe não, porque senão vai demorar muito, né? O estudo vai ficar muito grande. Mas é muito bom dar uma lida lá. Ô, Fernando, uma coisa, engraçado me ver, se eu lembrei que me veio, acho que é para eu falar. Uma coisa que ajuda a gente muito é a campanha do quilo. Eu não sei se você participa da campanha do quilo. Que eu tive um desdobramento uma vez, que eles me levaram para que a campanha do quilo continua no plano espiritual. Ela não é feita, não é só aqui, não. Sabe? E foi assim um trabalho tão bacana no plano, quer dizer, tudo lá é mais bonito mesmo, né? É mais organizado, é melhor. E eu achei interessante, porque quando você bate na porta da casa, qualquer casa, e tem algum problema, ou está com algum irmãozinho lá que precisa de ajuda, né? Que está lá obsidiando, ou sei lá, ou perdido lá naquele lá, aí ele te vê. A hora que a pessoa abre a porta para te atender, esses irmãos te veem.
né? Você lá batendo e ver o que você está fazendo. Você está lá pedindo alimento para ajudar. Então, no plano espiritual, quando a gente chega, desdobra, que a gente é levado para fazer a campanha do quilo, para continuar o trabalho da campanha do quilo, a espiritualidade nos leva àquele lar. Eles pegam a gente e levam a gente àquele lar, porque aquele espírito vai nos reconhecer. Porque eles são tão materializados que eles não conseguem ver, né? Então, eles nos enxergam, eles nos veem, aí é fácil o trabalho da espiritualidade para arrebanhar, para levar. Sabe? Porque eles veem que a gente não tem maldade, que a gente não tem segundas intenções, que a gente quer ajudar. Sabe? Então, assim, é muito bacana. A espiritualidade não perde tempo, né? Não é igual a gente aqui, eles não perdem tempo. Então, é muito bacana. Por isso, assim, eu acho que uma das grandes ajudas que a gente tem aqui é a campanha do quilo. Tá? Para nos melhorarmos, né? Ô, mãe, e aqui no slide, eu frisei só algumas coisas para a gente aproveitar melhor o tempo na hora que a gente for dormir, né? Que aí fala, né, para a gente tentar ficar mais leve antes de dormir, né? É prece antes de dormir, é bons pensamentos ao deitar, né? Leitura edificante, cultivo da paz e gratidão, né? A gente tentar sempre ver coisas que vai fazer a gente elevar o nosso pensamento na hora de deitar. Então, isso ajuda bastante, né? A gratidão, eu acho que é fundamental. É isso aí. E a gente, tipo assim, evitar ficar vendo televisão, notícias, né? Que isso só liga a gente a pensamentos que não são bons mesmo, né? Não ajuda em nada, não vai acrescentar nada pra gente, né? Na hora de dormir, principalmente, que é a hora que você seu corpo tá livre, né? Então, o que você acabou de ver, o que você acabou de pensar, é o que vai acontecer. E a minha terapeuta, ela me ensinou uma coisa muito bacana também, que ela fala assim, de noite não é feito para você discutir nada, nem relacionamento, nada, nada, nada. De noite você tem que ser leve, ficar leve para dormir, porque realmente, se a gente vai dormir, uma coisa que você vai conversar ficou mal resolvida, vai ser péssimo na hora de você dormir. Você não vai descansar, seu corpo ou o espírito vai ficar ali preso, né, no seu corpo, que você não vai conseguir ir, ou você vai ter influências do passado, igualzinho o Vicente falou, às vezes vem gente do passado te influenciar, né? É uma série de coisas, né? Então a gente está sempre vigilante mesmo na hora que for dormir. E uma coisa que eu faço sempre, principalmente o dia que eu tô mais, né, vamos colocar Agitado. mais agitado, estressado, é deixar a água cair aqui mesmo, né, nas minhas costas e fazer oração e pensar meu corpo limpando mesmo, a água do banho mesmo, né? Me ajuda bem nisso aí. Entrar em oração e deixar a água cair. São coisas que podem ajudar, né? Ficar mais leve essa hora de dormir. Eu faço isso também, que eu gosto de tomar banho antes de dormir, eu faço isso. Eu peço, sabe, que aquela água energiza as minhas células do corpo, né, que revigore as células. Eu agradeço por estar alimentando as minhas células com essa energia. Então, isso é muito bom. Agradeço pelo banho, peço para abençoar todos os irmãos que proporcionaram aquele banho, sabe, que eu pude receber aquela bênção, que o banho para mim é uma bênção, entendeu? Então, eu sempre agradeço e peço para abençoar todos que contribuíram para que eu recebesse aquela bênção, né, aquele banho. Então, acho que isso é importante. Por isso que eu falo, acho que o sentimento de gratidão é tudo na vida da gente, sabe? Porque a gente só tem que agradecer. A gente reclama demais e a gente só tem que agradecer. Pelo menos é o que eu acho. E eu lembro, eu não sei se foi o Vicente que falou isso aqui, eu não vou me recordar, mas que o banheiro é um lugar que é protegido. Então, é um lugar ótimo para você fazer esse tipo de limpeza, né? Não estou recordando quem foi que falou, mas eu lembro disso, que o banheiro é um lugar protegido. Ah, não lembro, não. Então tá, então vamos continuar. Agora vamos passar para concentração e desdobramento. Quantos se entregam ao labor da arte atraem durante o sono as aspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações, ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes em que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhe ajustam os pensamentos pelo trabalho
a que se dedicam. É isso que a Érica acabou de falar, né? Para você vigiar mesmo antes de dormir. Porque a gente vive muito mais intimamente com o mundo espiritual do que a gente imagina. Tudo aquilo que tende para o belo, para a harmonia do universo, procede dos bons espíritos, de espíritos sublimados. E toda a arte menos feliz procede dos espíritos infelizes, pois demonstra a infantilidade espiritual. Então, isso é nítido, né? A gente sabe disso. Então, desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Desse modo, quer dizer, às vezes a pessoa até tenta esconder, né, isso, igual eu falei, chegou lá em cima, não se esconde nada, não tem como. Aflora tudo, né? Você não tem como você mentir, esconder. Então, desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que aludimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, quer dizer, desonrosos, né? Aliando escárnio ao lodo sutil com que corrompe as emoções de quantos se lhe entrosam a maneira de ser. Tem aqui também, eu não sei, vamos porque eu tô com medo desse tempo, porque semana que vem eu vou viajar. Não sei se eu vou conseguir voltar, não sei como é que vai ser, que eu vou para o interior, que eu vou para um casamento. Então, por isso que eu estou preocupada. Se a gente conseguir terminar antes, aí que tem o capítulo 9 e 10 do Missionários da Luz, que fala também, que traz, que o 9 é mediunidade e fenômeno, e o 10 é materialização, que fala sobre isso também, concentração e desdobramento. Aí vamos passar para o inspiração. Inspiração e desdobramento. Dormindo, o corpo denso continua vigilante. Dormindo o corpo denso, continua vigilante à onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo quando a mente nessa condição se desinteressa de todo da esfera carnal. Quer dizer, nesse sono passivo, quando a mente se desinteressa totalmente da esfera carnal, geralmente é o que acontece com aqueles que acordam e não lembram de nada. Não tem sonho porque o interesse deles está muito mais no mundo espiritual do que na vida carnal. E se ele mantém a mente voltada para boas coisas, estará certamente aprendendo valores espirituais junto com os amigos bondosos que sempre nos ajudam e amparam quando nos sintonizamos com eles. Igual você falando, que igual ela falou que não lembra, eu também não lembro, não, assim, de sonho, a não ser quando é um desdobramento e que eu preciso lembrar que vai me orientar em alguma coisa, vai me ajudar, né, ou serve. É só assim que eu lembro, sabe? Mas, no geral, no dia a dia, eu também não lembro. Então, não sei se é por isso, não sei. Ou se eu estou indo para outros lugares piores e eles não me deixam lembrar para mim não piorar. Pode ser, não sei. Então, aqui está falando isso também. Para quem está falando aí que nunca lembra de nada, é a explicação dele. Nessa posição, sintoniza-se com as variações de companheiros, desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília, no carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Nós ainda temos muita dificuldade para trazer ou manter na memória corporal aquilo que foi experimentado no mundo dos espíritos. Se tivéssemos facilidade, poderíamos até lembrar de fato de existências anteriores. Quer dizer, é difícil mesmo para a nossa mente, porque a nossa mente física é muita coisa que a gente vive no dia a dia também, que a gente, né, os nossos interesses do dia a dia. Então, agora, quando a gente se preocupa mais com o mundo espiritual do que com o mundo carnal,
diferencia um pouco, mas a gente ainda está muito preso, né, às nossas atividades, ao nosso dia a dia. Aí vai de cada um, né, aos nossos interesses diários, o que mais a gente precisa, né, o que é mais importante para nós. Eu lembro daquela passagem de Marta e Maria, né, quando Jesus chega lá e Marta preocupada com a limpeza da casa, com aquilo tudo, e aí Jesus fala que Maria escolheu a boa parte. Então entra isso aí também, né, da gente procurar espiritualizar mais. Eu acho, sabe, a gente precisa, sim, a minha opinião, que a gente precisa, porque a nossa vida mesmo é lá. Aqui é só uma passagem, uma escola, porque nós somos espíritos, então a nossa vida mesmo é espiritual. Por isso que as mulheres, ô Valéria, que ficam o dia inteiro limpando casa, ao invés de pegar um livro para estudar, tem mulher que, infelizmente, tem mulheres que são assim. Elas ficam o dia inteiro, passam o dedo toda hora em algum lugar para ver se tem poeira. Se tem poeira. A resposta que você deu aí quando Jesus dá a resposta para Maria e Marta, né? Ou seja, a Maria escolheu o melhor lugar. É isso aí. Sim. E é isso. Então, eu acho que a gente tem que preocupar muito com a nossa espiritualização, sabe? Porque é só quando a gente preocupa que a gente melhora, né? Porque aí, quando você preocupa em estar mais espiritualizado, você vai procurar mais os ensinamentos de Jesus. Porque sem ele, a gente não consegue, não. Como ele mesmo falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, né, o caminho é ele. Então, a gente tem que procurar. Então, continuando, muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se nos mostra incapaz de receber. Quando estamos no plano espiritual, podemos servir ao bem ou ao mal. Tudo que trazemos de lá para cá, dificilmente lembraremos conscientemente devido ao nosso estágio evolutivo. O desejo de trabalharmos no bem e para o bem nos ajudará na nossa elevação espiritual, ajudando, consequentemente, outros irmãos também. Né? Sempre que a gente procura melhorar, a gente está servindo de exemplo para outros irmãos. Se a gente melhora, a gente pode, com isso, ajudar outros irmãos a se melhorarem também. Né? A gente pode servir de exemplo quando a gente busca essa melhora. Mesmo que ela não seja efetiva, mas só da gente... que a espiritualidade, ela conhece nossas intenções. Eles nos conhecem mais do que a gente mesmo. Eles sabem, mesmo que a gente caia, escorrega, né? Mas eles sabem o que passa dentro de cada um de nós, das nossas intenções. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Então, aqui também tem o livro Pensamento e Vida, né, falando no final desse tópico, mas é porque eu falei, é muita coisa para a gente trazer. Então, tem o Pensamento e Vida, do capítulo 4, se alguém quiser depois buscar. Ele fala sobre instrução, o capítulo 5 sobre educação e o capítulo 10 sobre entendimento. É muito bom também, fala muito sobre isso. Esse livro, né, é muita coisa, esse livro é muito bom. E esses capítulos, eles ajudam a gente ter um norte para esse sono nosso, o sonho, vamos dizer, ficar mais leve, por mais que a gente sabe que a gente tem que, né, estudar, que a gente tem que tentar esforçar para buscar a melhora, ele ajuda você a buscar um norte, um centro, para que isso aconteça, igual fala aqui.
ressalta a importância do cultivo de pensamentos elevados, para captar ideias nobres e produtivas. Então, o tempo todo que a gente está lendo, né, sobre os tópicos do sono, do desdobramento, vai sempre voltar para esse assunto, né? Sempre a gente buscando tentar ser pessoas melhores, buscar ter a mente mais leve, pensar mais positivo, né? É o ciclo. E quando a gente realmente começa a fazer isso, a gente atrai pra gente, né, mãe? A gente é o universo, né? Ele conspira a seu favor. Então, quando você joga, é lógico que vão ter as coisas, as provas, né? Que a gente está aqui por isso. Mas a energia vem, ela volta. E isso fica leve para você depois, né? É lógico que a gente tem uns altos e baixos, mas isso ajuda muito, né? A gente a seguir. Né, a gente está estudando aqui, igualzinho esse capítulo, né? A gente estuda os outros, mas quando a gente tem que falar, realmente está errado, a gente acaba estudando mais, né? Então a gente vê o tanto que isso é importante mesmo, a gente estudar todo o capítulo, não só o que a gente está falando, né? Quando a gente estuda, a gente, é o que o Vicente sempre fala, você vai entender melhor e você consegue colocar isso no seu dia a dia, apesar das dificuldades, né? Mas é isso. Fica mais leve. Ô, Érica, eu não conheço a sua história e a história da sua mãe. Não sei nada de vocês. Mas eu tô achando tão bonito essa complementariedade que vocês fazem, sabe? Uma estuda uma coisa, a outra estuda outra, as duas trocam ideias e compartilham conhecimento, porque eu nunca consegui fazer isso com minha mãe. Né, eu tive uma história de vida muito complicada com minha mãe, e só no final é que a gente começou a resgatar alguma coisa, sabe? Mas essa intimidade assim eu nunca tive com ela. Então, estou achando muito bonito, queria parabenizar vocês duas por essa... Obrigada. Tá? A Érica é uma bênção na minha vida. Não, aí é o contrário. Então, vamos continuar, senão eu vou chorar. Eu sou chorona. Desdobramento e mediunidade. As ocorrências referidas virgem, ou seja, acontecem na conjugação de ondas mentais, porque apenas excepcionalmente consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende. Adstrita às conveniências, quer dizer, submetida, né, às conveniências e necessidades de redenção, ou a evolução que lhe dizem respeito. Nossa atuação no mundo dos espíritos sempre está relacionada à lei de ação e reação. Nossa atuação, é porque eu copio, porque depois eu não guardo, aí eu tenho que copiar para eu ler depois. Nossa atuação no mundo dos espíritos sempre está relacionada à lei de ação e reação, à lei do merecimento e também de nossas necessidades. Se temos liberdade para agir nos planos menos felizes, nos planos elevados, só com a autorização da divindade maior. Então, quer dizer, no plano inferior, a gente é fácil você chegar, né, atuar, interferir, andar, mexer, nos planos superiores, não. Aí tem uma hierarquia, quer dizer, é só com autorização. Você não simplesmente chega e deita e fala, não, hoje eu vou lá no nosso lar, vou lá visitar. Não é assim que funciona, né? Ou vou em outro lugar mais elevado, não é assim que funciona. Não é só querer, a gente tem que estar apto para isso, ou ter merecimento também, né? Fazer por onde receber essa bênção, que isso para mim é uma bênção, sabe? Aí tem que ter o aval da espiritualidade superior mesmo. É imperioso notar que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões no plano do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Mas isso aí tem que ser para se tornar isso aí, tem que estudar muito também, né? Tem que se melhorar muito. É imperioso notar que
Entre os médiuns dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Então, tudo depende do nosso esforço, né? Do tanto que a gente se empenha para essa espiritualização. É o que eu falei aqui agora mesmo, é que a gente precisa se espiritualizar, que a nossa vida mesmo é lá, não é aqui. Aqui é só o aprendizado. Viver mais, eu não estou falando para a gente esquecer do plano carnal, porque não tem como, né? Mas a gente procurar viver mais como o plano espiritual, porque é lá que a gente vai estar, é lá que a nossa vida mesmo é lá. Então, procurar sintonizar mais com o plano espiritual superior. Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar, do ponto de vista da compreensão necessária, até onde se lhe paire o discernimento. O discernimento só aumenta através do estudo. Aí eu coloquei aqui, onde se paire o discernimento, é a sua capacidade de perceber e compreender com clareza e bom senso. Então, quer dizer, completando o que ele falou aqui, nós nunca conseguiremos adentrar planos superiores sem a autorização e sem o amparo e socorro dos espíritos daquele plano que estamos objetivando. Ele deixou claro que precisamos estudar muito e prestar muita atenção na vida e no autoconhecimento para discernirmos quais são nossas tendências e nossas inclinações, se elas são positivas ou negativas, se trabalharmos para valorizar para valorizar e fortalecer as positivas, eliminando assim as negativas. Lógico, toda vez que você se empenha para melhorar e mudar seus pensamentos, os pensamentos negativos vão sumir, né? Se você se empenha nisso, eles vão sumindo gradativamente. A gente precisa, o que eu já acabei de falar, a gente precisa raciocinar como espíritos desencarnados, mesmo estando encarnados, pois somos espíritos e nossa pátria é o mundo espiritual, e é para lá que iremos voltar. Temos que nos adaptar às regras da vida espiritual. Só assim avaliaremos o tamanho da nossa ignorância. Como disse Sócrates, uma coisa sei que nada sei. E ele foi considerado o homem mais sábio da antiguidade. Quer dizer, se ele disse isso, imagina a gente, né? Então, eu acho que esse capítulo, ele vem nos mostrar a importância de aproveitarmos nossa hora de sono físico para continuarmos evoluindo no mundo espiritual. Porque lá a gente também aprende muito. Eu lembro, eu já tive uma vez também um desdobramento, que eu fui levada para um lugar lá, não sei que cidade que é não, eu sei que era um lugar muito grande, um templo, assim, era muito grande, tinha muito espírito, e tinha muito espírito desencarnado também. E a gente estava participando de um estudo, de uma palestra lá. Tinha os espíritos desencarnados, mas tinham também muitos irmãos encarnados lá participando. Então, quer dizer, quando a gente se propõe, né, a gente vai também, a gente é levado, né? Eu lembro até que num desses, eu tive um encontro com meu pai, quando ele desencarnou, foi muito bonito, sabe, esse encontro com ele, e a gente estava indo justamente caminhando para esse galpão lá, esse pavilhão, sei lá, que tinha esse estudo. Então, assim, não é só aqui que a gente estuda, lá a gente também estuda. O que a gente faz aqui, a gente dá continuidade lá, seja para o bem ou para o mal. Aí vai depender da gente, das nossas escolhas, né? Igual eu falei, a gente está submetido à lei de ação e reação. E os livros, né, do André Luiz vem trazer isso para a gente o tempo inteiro, né? É isso aí, essa troca de encarnado com desencarnado. Realmente ali é para o nosso aperfeiçoamento mesmo. Eu falo que é a Bíblia, né? Porque tem tudo, é muito explicado, é muito detalhado, não tem dúvida, assim, de nada. Ele explica bem como que é do lado de lá, como que é do lado de cá, o que que acontece, né? E dando exemplo
desdobramento e mediunidade, né? O livro Obreiros da Vida Eterna, eu falo que todos os livros dele têm desdobramento, né? Mas no caso, esse livro, ele traz sobre espíritas, né? Sobre espíritos, tem espíritas, né? Que estão Mais em fase variedade. estão em fase de desenlace do corpo físico, né? E mostra vários casos daqueles que estão, e tem outros que não são espíritos, mas, né, são, vou colocar espiritualistas, né? E que é esse o caminho, é a gente pegar firme e seguir, sabendo que o propósito nosso aqui é só uma passagem, que a gente tem que buscar a nossa melhora interna todos os dias. A gente sabe que a gente vai escorregar, mas vamos levantar de novo. E Deus nos dá a oportunidade do outro dia recomeçar tudo de novo para a gente ter uma nova chance. Mesmo que às vezes no outro dia seja um pouco mais difícil, mas vamos levantar a cabeça, porque tem tudo aí, graças a Deus eu falo que a gente é espírita, que está aberto para a gente, todo conhecimento. E quando eu estou na dúvida, Patrícia, eu chamo minha mãe. Para me ajudar. E chamo Ezequiel, chamo todo mundo. É isso aí, gente. Então, terminamos o estudo. Maravilha, Valéria. Obrigado e parabéns pelo estudo. Eu que agradeço a oportunidade. Compartilhar conosco, além do estudo, né, a sua história também, as suas experiências. Acho que isso é que enriquece aí o nosso estudo, né? Essa troca. É muito bacana isso. E aí, Vicente? Próximo capítulo. Já tem aí a previsão para quem vai fazer o próximo estudo? Sim. Espera aí que eu te falo agora. Amanda Galo. Gaio. Viu, Amanda? Mediunidade curativa. Ô, Willi, o seu sozinho sarcástico, irônico, ficou gravado, viu? Você olhou de lado e fez... Não, o pior de tudo é que eu tinha falado com o Calazans antes, né? Porque ele tinha palestra, ele não estava aqui quando a Valéria foi escolhida. Eu tinha brincado com ele, Calazans, o próximo ficou para você. Aí ele falou assim, não, Amanda, o seu vai vir antes do meu. Já tinha combinado com o Vicente, viu, Patrícia? Por isso que eu ri. Tá bom. Muito bem, então. Então, já que estamos definidos, pedir a Patrícia, então, fazer a prece nesse final para nós, né? Para encerrar o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha todos os dias da nossa vida, viemos agradecer esse estudo maravilhoso que foi feito com tanto carinho, com tanta dedicação pela nossa colega Valéria e Érica, para que a gente possa, a cada dia, aprender mais um pouquinho, né? E de pouquinho em pouquinho, a gente vai o nosso espírito e vamos procurando nos tornar cada dia melhores. Gostaria de pedir ainda pela paz mundial, mediante tantos fatos bélicos que têm acontecido, né, que o nosso espírito seja tocado pelo Cristo, pela luz da espiritualidade, e que a gente possa um dia alcançar a paz tão sonhada. Amém. Amém. Assim seja. Assim seja, pessoal. Boa noite a todos. Até o próximo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Valéria e Érica. Obrigado, Tchau, tchau. Valéria e Érica.
Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite. Cuidado aí, viu, Fernando? Para onde você está indo? Não estou com medo mais, não. Agora eu vou chamar você. Vou chamar você, Isabel e o Wilker. Cadê a turma? Patrícia, socorro. Chama Zé Grosso. Trem tá bom, não, mas vai melhorar. Chama Zé Grosso que não joga. Pode deixar que vai dar tudo certo. Vai sim. É isso aí, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente.